Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para a resolução de mais uma questão da prova de língua inglesa do vestibular de 2019 da UFRR. Hoje nós vamos resolver a questão 4. Bem, a questão 4 começa com esse texto que vocês estão vendo aí, cujo título é Mount Roraima. É um texto que vai falar sobre o Monte Roraima, que traz um pouco de características geográficas da nossa região, do nosso estado. Vamos analisar o texto para a gente entender o que o texto está apresentando, qual é a ideia principal, para que a gente possa ver já o que está sendo pedido desse texto. Então, olhando para o texto, nós vemos o seguinte: o Monte Roraima é cercado por 3 países diferentes, Venezuela, Brasil e Guiana, cujos limites se cruzam na plataforma maciça, com todos os 4 lados sendo penhascos íngremes de 400 metros de altura. Enquanto suas paredes de penhasco são escaláveis apenas pelos escaladores mais experientes, há um caminho que sobe o caminho natural em forma de rampa. Da montanha, geralmente uma caminhada de 2 dias. No entanto, a montanha vale uma visita por mais razões do que suas impressionantes falésias. O Monte Roraima, parte dos 30 mil quilômetros quadrados do Parque Nacional Canaima, na Venezuela, é o local do pico mais alto do país nas montanhas da Guiana. As montanhas desta faixa, incluindo Roraima, são consideradas algumas das formações geológicas mais antigas conhecidas, algumas datando de 2 bilhões de anos atrás. As chuvas, que são as chuvas diárias, também criaram um ecossistema único que inclui várias espécies endêmicas, como um carnívoro, planta de jarro e algumas das cachoeiras mais altas do mundo. Culturalmente, a montanha sempre foi importante para os povos indígenas da área e recursos proeminentemente em seus mitos e folclore. Após a realização da leitura do texto sobre o Monte Roraima, vamos para a questão em si para ver o que está sendo pedido sobre aquele texto. Então, vejamos. O Monte Roraima, bem como a cadeia de montanhas do Parque Nacional Canaima, possui diversos atributos que impressionam e atraem visitantes, como a dimensão dos penhascos, por exemplo. Outras características também mencionadas no texto 3 são: então aqui nós temos as opções. A. O fluxo anual de visitantes e turistas, o tamanho da cadeia montanhosa e as espécies endêmicas. Alternativa B. A antiguidade das formações geológicas, o ecossistema e a importância para a cultura indígena. C. O entorno formado por 3 países, a recente formação rochosa e os mitos relacionados à região. D. A ameaça de desmatamento, o ecossistema próprio da região e as cachoeiras mais altas do mundo. E. O tamanho do parque, a necessidade de experiência para as escaladas e a falta de conservação local. Então, o que nós observamos é que foi uma questão formulada toda em português, falando das características do Monte Roraima, e cada uma das alternativas, em cada uma das opções, nós temos 3 informações. Então, a gente precisa agora voltar ao texto, lembrar o que o texto fala exatamente para que a gente possa selecionar qual dessas opções aqui contém 3 características que também são mencionadas no texto, além dos diversos atributos, como é colocado no enunciado, que impressionam e atraem visitantes. Bem, eu coloquei aqui então para vocês verem a questão novamente, com o seu enunciado e com as 5 alternativas. A letra B será a nossa resposta correta, mas nós vamos analisar as outras 4, a A, a C, a D e a E, e observarmos o problema de cada uma delas, que nos mostra o porquê delas não serem consideradas as questões corretas. Então, tudo que está destacado de azul é o que vocês têm que prestar atenção, que é o incorreto, que não está escrito no texto,
e que por isso invalida cada uma dessas questões, dessas opções de serem consideradas as corretas. Vamos então olhar a letra A. Das 3 características apresentadas, eles falam, a letra A fala o fluxo anual de visitantes e turistas, o tamanho da cadeia montanhosa e as espécies endêmicas. De acordo com a leitura que nós fizemos do texto, o texto fala sobre o tamanho da cadeia montanhosa e sobre as espécies endêmicas, as espécies locais. E não há nada mencionando, fazendo referência ao fluxo anual de visitantes e turistas. Então, a letra A está invalidada por causa desse trecho que eu destaquei em azul, que é o fluxo anual de visitantes e turistas, porque o texto não fala, não faz nenhuma menção a esse aspecto. A letra C, nós temos o entorno formado por 3 países, a recente formação rochosa e os mitos relacionados à região. A primeira característica é mencionada, o entorno formado por 3 países, não é? Venezuela, Brasil e Guiana. Temos, falando sobre a formação rochosa, há uma referência a isso, mas a única questão que poderia até levar o candidato a marcar essa letra C de uma maneira equivocada é a palavra recente, porque o texto fala sobre a formação rochosa, mas na verdade diz o oposto, que é uma formação antiga, de anos e anos atrás. Então a palavra recente é a única informação que invalidaria essa letra C. E os mitos relacionados à região é uma informação que o texto traz bem já no finalzinho. Então, atenção, é uma questão, é uma alternativa que poderia ser até considerada como correta, retirando essa palavra recente. Então, atenção, que às vezes numa questão dessa, uma única palavra pode fazer toda a diferença. Na letra D, nós temos, as 3 opções são características: a ameaça de desmatamento, o ecossistema próprio da região e as cachoeiras mais altas do mundo. O texto fala sobre o ecossistema próprio da região, né, sobre as espécies endêmicas e as cachoeiras mais altas do mundo, mas não há nenhuma menção ao texto, não há nenhuma característica falando sobre ameaça de desmatamento. Então a letra D também está descartada. Na letra E, as 3 características apresentadas são o tamanho do parque, a necessidade de experiência para as escaladas e a falta de conservação local. O texto fala sobre o tamanho do parque, fala da necessidade de experiência para alguns lugares mais altos, mais difíceis, né, da montanha para as escaladas, mas não fala sobre falta de conservação local. Em nenhum momento nós temos uma referência no texto mencionando falta de conservação do local. Então, como eu falei, eu destaquei aqui para vocês as partes em azul são as partes relacionadas a características que não são apresentadas no texto, e a nossa resposta correta é a letra B, onde essas 3 características aparecem no texto: a antiguidade das formações geológicas, o ecossistema e a importância para a cultura indígena. Essa terceira é até uma parte que é mencionada, como eu falei, mais no final do texto. Então, nós temos aqui as 5 alternativas e a letra B é a única que apresenta 3 características também mencionadas no texto em análise, no texto 3. Bem, como vimos hoje, o texto apresentado é um texto que fala sobre a realidade da nossa região, características próprias de Roraima. Então, a dica que deixamos para hoje quando estiver estudando para as provas, em especial provas de línguas estrangeiras, é interessante que o candidato sempre tenha contato, busque ler textos, não só na língua estrangeira pretendida, no nosso caso no inglês, bem como ler notícias sobre a nossa região, sobre características, sobre questões concernentes à nossa realidade, para que no momento desse, num texto em que há muitas informações sobre características locais, todo esse conhecimento de mundo possa ajudar o candidato na realização da questão. Então, ficamos por aqui nessa questão 4. Espero que vocês tenham compreendido o trabalho com vocabulário, com o texto, e nos vemos no próximo encontro para a resolução de mais uma questão de língua inglesa. Até lá!